Eu preciso aprender um pouco aqui, preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção e preciso tomar decisão, eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, oh. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. A paz do Senhor, irmãos e irmãs, como vocês estão? Espero que bem e espero que animados, né? Eu particularmente estou bastante animado, estou crendo e estou vendo que um tempo novo vai se aproximar agora da gente, né? Esse tempo de pandemia, de grandes dificuldades vai ficando para trás e nos próximos tempos nós teremos relatórios melhores, amém? Para as nossas vidas. Mas independente de qual seja o relatório que o mundo tem nos trazido, irmãos, nós temos aprendido e temos vivido crendo que o nosso Deus é que tem cuidado de nós, que as nossas vidas estão nas mãos dele, amém? Então vamos ler um texto que está aqui para a gente poder meditar um pouco em João, no capítulo 1, verso de 1 a 3, fala: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, né? Então quando nós lemos esse texto aqui em João, e nós lemos também o texto em Gênesis, né, que fala sobre o princípio de tudo, como a terra foi formada, como os animais foram formados, como nós fomos formados, né? Aí nós começamos a entender que nós temos um Criador, que nós temos um Deus, mas mais do que isso, que nós possamos entender que esse Criador,
Ele é um Deus zeloso, cuidadoso, né? Que desde o princípio, quando ele projetou o mundo, ele tinha planos de paz, planos de vida, planos de bondade para as nossas vidas, né? Eu estava conversando com um pedreiro e ele estava me falando, olha, um pedreiro tem que saber ler um projeto para construir uma casa. Pedreiro que não lê projeto, ele não consegue construir uma casa em perfeito estado, né? Uma casa bem estruturada, uma casa bem no esquadro, né? Uma casa de excelência, né? Para que você consiga construir, você precisa também saber ler o projeto, né? Porque alguém desenhou um projeto para ser edificado, né? Para ser executado. E aí o pedreiro vai lá e executa, né? Mas a gente sabe que o engenheiro, o arquiteto, aquele que fez o projeto, ele sabe ler aquele projeto, né? Ele conhece cada parte daquele projeto porque foi ele que desenhou, né? Mas o pedreiro precisa também conhecer para que ele participe da execução, né? E por que eu estou falando sobre isso? Né? Sobre construção, sobre projeto, sobre edificação. Porque exatamente essa palavra, quando fala de princípio, fala de criação, fala de formação, né, de construção, né? Nós sabemos que antes de Deus criar o mundo, a terra era sem forma e era vazia, né? Mas como o mundo foi gerado, foi criado por Deus, se aproxima muito de como uma casa é construída, né? Aquele mesmo sentimento, porque uma casa ela é construída em razão da pessoa que vai morar, não em razão dela em si, né? Da própria casa. Ninguém constrói uma casa pela casa, né? Para que a casa se veja como uma casa, né? Não, mas em razão da pessoa que vai habitar naquela casa é que o projeto é executado e geralmente da forma que aquela pessoa realmente quer que se execute aquele projeto, né? E com Deus não é diferente. Quando Deus pensou e criou a terra, e criou o mundo, né, e criou todas as coisas, ele criou porque tinha eu e tinha você para habitar nessa terra, né? Então ele iria executar um projeto em razão daqueles que iriam habitar na terra, né? E que somos nós. Então você vê que já é um Deus de cuidado, um Deus zeloso, né? E a Bíblia fala, interessante, que fala que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez, né? Então nós temos um arquiteto, nós temos um engenheiro, nós temos um construtor que construiu e que realizou todas as coisas e que estavam no princípio e antes de que qualquer coisa fosse formada ele estava, né? E aí o interessante que eu vejo é que todas as coisas foram formadas para que recebesse a humanidade, né? Tudo que foi construído com esse objetivo de quê? De recepcionar a humanidade, né? De nos recepcionar. Então nós somos a criação de Deus por excelência, né? E tudo que Deus criou, ele criou em função de que ele iria nos criar, né? Então isso te anima um pouco, saber que Deus se preocupou com você, que Ele preparou uma morada, né? Uma construção, Ele preparou um mundo para que você vivesse. Esse é o nosso Deus, né? A Bíblia fala que lá em Filipenses, aliás em Efésios, no capítulo 1, lá em Efésios no capítulo 1, no verso 4, fala assim, ó, que como também nos elegeu, ou seja, se referindo a nós, nele antes da fundação do mundo. Ou seja, nós fomos eleitos em Deus, fomos eleitos em Cristo, fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, né? Ou seja, muito antes dele estabelecer os fundamentos do mundo, ele já pensava em nós, né? E nos escolheu como alvo do seu amor, né? Ele já, antes dele pensar os fundamentos, antes dele lançar as bases, os alicerces da terra e do mundo, né? Ele já pensava em nós e já tinha nos escolhido, nos elegido como o fruto, né? O foco que estava direcionado ao seu amor, né? Isso é muito interessante, porque aí você passa a entender que Deus tem um propósito
né, com a sua vida, como eu entendi, como eu entendo que Deus tem um propósito com a minha vida e que Ele me escolheu, né? E esse texto ele fala que Deus nos escolheu e foi em amor, né? E esse amor fez com que Deus fizesse todas as coisas para nos acolher, para nos servir, né? Para estar disponível para a sua criação. Infelizmente, nós sabemos, o pecado entrou no mundo, né? E o mundo virou o que virou, né? Mas nós temos uma promessa, né? Desse mesmo Deus que criou todas as coisas do nada. Hoje Ele nos dá uma promessa de que Ele vai reformular todas as coisas para nos acolher. Mas o interessante que eu queria compartilhar e frisar com os irmãos está nos Salmos, no capítulo 139, do verso 13 a 16, a gente vai entender a dimensão desse amor e a dimensão desse cuidado. Então, todas as vezes que você pensar em desanimar, pensar em se sentir só, né? Se sentir esquecido, pensar que ninguém olha para você, você tem que entender que você tem um Deus, que a Bíblia fala que Ele te escolheu e te elegeu antes da fundação do mundo, né? E o Salmo 139 fala assim, ó: assim tu me moldaste por dentro e por fora, tu me formaste no útero da minha mãe. Obrigado, grande Deus. É de ficar sem fôlego, né? Isso é na versão A Mensagem. Aí fala assim: corpo e alma, sou maravilhosamente formado. Eu te louvo e te adoro. Que criação, né? Ou seja, agora vem a parte bem legal, que eu queria que você prestasse bastante atenção. Olha o que Deus fala para você nesta noite. Ele fala assim, ó: tu me conheces por dentro e por fora. Quem conhece você? Deus te conhece por dentro e por fora. Por quê? Porque Ele te escolheu e te elegeu antes da fundação do mundo. Ele sabia que Ele ia te formar, né? E esse texto fala, Ele te conhece por dentro e por fora. Conhece cada osso do seu corpo. Sabe exatamente como você foi feito. Aos poucos, como você foi esculpido. Do nada até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me viste crescer desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Ou seja, todos os estágios da nossa vida foram exibidos diante do Senhor, né? E por isso, os dias da minha vida, todos preparados antes mesmo de eu ter vivido o primeiro deles, né? E por isso que eu iniciei essa palavra falando sobre projetos, né? Porque Deus tem um projeto para a nossa vida. Deus nos formou para vivermos de uma forma. Ele nos construiu para que nós funcionássemos de uma determinada maneira, né? Então, se nós somos projetos de Deus e Ele nos formou, a única maneira da gente ter plenitude, de ter uma vida em paz, de ter uma vida de confiança, de não depender de ter coisas para ser feliz, de não depender de ter coisas para crer, para ter fé, para acreditar, de não depender de ter coisas para que a sua vida tenha sentido e seja plena, né? Mas de entender quem você é em Deus e quem te formou e para que te formou, né? Saber que você tem uma identidade nele e que ele te formou para que você vivesse em amor. Independente de qualquer situação, Deus nos formou para que vivêssemos nele e vivêssemos em amor. Então, o segredo para que nós tenhamos paz, tenhamos vida e vivemos uma realidade diferenciada é entendermos que Deus tem planos na nossa vida, que foi Ele que nos criou, foi Ele que nos formou, Ele que nos ama. Então, independente de qualquer realidade, de qualquer circunstância, de qualquer relatório, eu não sei como você foi criado, como era na sua casa com seus pais, como era o seu relacionamento com a sua família, como é, mas eu quero te dizer que Deus, Ele te formou para ter uma eternidade com Ele, Ele te formou com planos e propósitos, você é fruto de um sonho de Deus e é fruto de um trabalho que Deus realizou minuciosamente, né? Ele te viu sendo gerado, sendo brotado, crescendo no ventre da sua mãe, e de você Ele cuidou e te trouxe até aqui e vai te levar para uma eternidade com Ele. Então que o Senhor possa aplicar no teu coração essa verdade e que você possa se apegar a ela para se encher de virtude, se encher
de coragem, entendendo que independente de qualquer relatório que você encontre aí fora, você tem um Deus que te ama e que se preocupa com a sua vida, amém? Então que Deus aplique em nossos corações essa palavra, vamos orar com fé nesse momento e que Deus possa, em nome de Jesus, estar abrindo a cada dia a nossa mente, o nosso entendimento e estar nos dando a boa direção e o cuidado dele em tudo, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, te exaltamos e declaramos, confiamos em Ti, Pai. Oramos pelo nosso Brasil e dizemos, o Brasil é do Senhor Jesus. E nós declaramos dias melhores chegando, dias melhores de prosperidade. Oramos pelas nossas autoridades e clamamos que a Tua mão poderosa esteja sobre elas, ó Pai. Oramos por cada irmão nosso, ó Deus, por cada um filho Teu espalhado sobre a face da terra. Especialmente nós oramos por aqueles que estão enfermos e que precisam, Pai, de uma cura. Quer seja porque adquiriram essa doença, essa pandemia, o Covid, quer seja porque estão estressados, estão deprimidos, estão ansiosos. Pai, qualquer que seja a enfermidade, se é do corpo ou se é da alma, que o Senhor entre com cura, Deus, trazendo libertação e cura nesta hora, Senhor. Em nome de Jesus, nossos irmãos que estão precisando de um milagre, ó Deus, como é o caso da nossa irmã Ireni, do nosso irmão Lucas, ó Deus, do nosso irmão Chiquinho, ó Pai, que o Senhor possa, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, cada um que foi pedido, do nosso irmão Thales, até do nosso irmão João, ó Deus, que está com o coração amargurado e triste, ó Deus, que o Senhor possa confortar o coração do teu filho e que o Senhor possa estar restaurando a saúde física e emocional, ó Deus, que o Senhor possa estar, ó Pai, animando cada um dos nossos irmãos, Pai, e que nós possamos andar, Senhor, no Senhor, em verdade, crendo, ó Deus, e confiando que o Senhor é Deus e que o Senhor é quem cuida das nossas vidas, ó Deus. Oramos, ó Deus, pelos empresários, pelos empreendedores e oramos também por portas de emprego se abrindo para aqueles que precisam, Pai. Ó Deus, prosperidade financeira se materializando na vida daqueles que têm passado por dificuldades maiores, ó Deus, e que em todas as coisas nós possamos vencer nesse tempo, ó Deus, e possamos chegar do outro lado, cantar um hino de vitória e glorificar o Teu nome, ó Deus, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora, salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus, com a Tua igreja, seja com todos nós, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e Te bendizemos e Te glorificamos hoje e sempre. Amém. Amém? Glória a Deus. Podemos dar um glória a Deus, podemos crer e podemos declarar que Deus nos ama e que Ele tem planos de paz para as nossas vidas e que os projetos deles nas nossas vidas vão se cumprir. Podemos falar isso? Então, que Deus possa aplicar em nosso coração essa palavra, amém? Agora queremos também te animar nesse tempo, que nós possamos continuar abençoando a vida daqueles que estão precisando, né, de um apoio nesse tempo. E você que tem trazido o teu dízimo, tem entregado a sua oferta, né, que permaneça, amém, irmãos? Permaneça firme nesse projeto, permaneça firme apoiando aqueles que precisam nesse tempo, porque esse tempo vai passar, irmãos, e a semente que a gente plantar nesse tempo é a semente que a gente planta na nossa vida para colher lá na frente, amém? Então continue semeando, continue plantando. Aqui está o banner, né, das formas com que você pode estar trazendo a sua oferta, o seu dízimo, está aí escrito como você pode estar agindo, amém? E que Deus possa estar multiplicando, amém? Nas suas vidas, nas nossas vidas, amém? Que nós possamos estar atentos às publicações da igreja, né? Nós temos publicações aí no YouTube, no Instagram, nós temos também os vídeos que estão sendo postados aí no YouTube, né? Que são essas ministrações. Que se essas ministrações estiver falando a sua vida, estiver acrescentando a sua vida, estiver te ajudando, né, nesse tempo, que você possa também estar multiplicando, né, passando ela adiante, para que outras pessoas sejam alcançadas, amém? Então fiquem na paz, que Deus possa estar nos conduzindo em todo o tempo, amém? Que nós possamos estar dando glória a Deus, porque Ele tem cuidado de nós, em Cristo Jesus, amém? Fiquem na paz e até a próxima.